Olá, escorpiano, escorpiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Escorpião. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, ou acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa. Após esses pontos analisados, eu irei trazer uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, escorpiano, um presente para você, escorpiana. Bem, na casa 1 nós temos a energia dos 5 de espadas. Na casa 2, na energia do passado ou acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o cavaleiro de copas. Na casa 3, da energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 4 de ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do 5 de espadas, nós temos o 7 de ouros. Atrelado a esta energia, a esta vibração, nós temos a carta, o arcano maior de número 0, o louco. Sobre a energia do cavaleiro de copas, nós temos a carta da justiça, o arcano maior de número 11. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 10 de ouros. Na casa 3, sobre a energia do 4 de ouros, nós temos a carta da lua. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do rei de copas. Gratidão. Bem, escorpiano, escorpiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre os 5 de espadas, nós temos a carta do sol. Sobre a energia do cavaleiro de copas, nós temos o buquê, as flores. E na perspectiva de futuro, na casa 3, sobre o 4 de ouros, nós temos a serpente. Gratidão. Bem, escorpiano, escorpiana, esta leitura ela será regida aqui no presente pela carta 5 de espadas. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do sol, que traz a luz, o brilho e a revelação. O sol é sempre uma energia que está aqui expulsando, colocando aqui a verdade, vamos dizer assim, à tona. Então o sol ele expulsa a ignorância e a falsidade que está atrelada à nossa energia, à nossa vibração. Porque há aqui no presente uma pessoa tentando tirar vantagens de nós, pegar o que puder, ou buscar a vitória sobre a nossa energia a qualquer custo. É como se alguém aqui ousasse, de certa forma, explorar a nossa fraqueza, porque o 5 de espadas é uma energia de tripudiação, alguém tripudiando de nós. É uma energia que traz o aspecto da desonra,
a necessidade de progredir, de fazer ou levar sobre a nossa energia, sobre a nossa vibração e principalmente sobre a nossa energia material, porque nós temos aqui a energia do 7 de ouros. Mas não se preocupe, porque esta questão, se assim você estiver passando por esse processo dentro do ambiente de trabalho, o tarot está dizendo que essa situação ela será revelada, né? Ela virá à tona e você vai compreender essa energia, essa vibração que está atrelada à tua frequência e o Sol vai aqui iluminar, expurgar. Então nós temos aqui um alerta na energia e na vibração do presente para que você preste um pouco mais de atenção às pessoas que estão à sua volta e volto a repetir, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Atrelado a essa energia, nós temos o 7 de ouros, que traz aqui o aspecto do jugo da espera. É uma carta que pede também a paciência, né? Respirar fundo, controlar um pouco o teu aspecto sombra aqui, né? Porque nós temos que observar também o crescimento das coisas atrelado ao aspecto material, porque o resultado financeiro ele é gradual, ele é demorado. O tarot está pedindo aqui para que nós possamos prestar atenção aos detalhes, trazer empenho e dedicação ao nosso trabalho. É como se tivesse aqui na energia do presente uma expansão, né? Um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo o tarot está dizendo que a pressa é inimiga da perfeição e que nós devemos aguardar aqui o nosso resultado financeiro paulatinamente, né? Como se fosse um aspecto de espera. Plantamos agora para que, consequentemente, nós possamos colher no futuro. Nós precisamos também cuidar do nosso cotidiano sem esperar muito, né? Focar no nosso presente. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do louco, o arcano maior de número 0, dizendo aqui que é um caos diante da nossa realidade. O louco traz esse aspecto, né, das possibilidades infinitas diante do caos. Então, há muito potencial em nós, como se nós estivéssemos aqui prontas para novo recomeço, mas ao mesmo tempo uma energia ainda de inocência e de ingenuidade, ou até mesmo de infantilidade, mas que nós precisamos dar os primeiros passos para uma nova jornada. Tá? Então é como se nós estivéssemos aqui de frente a uma lousa em branco e a partir de agora nós iremos aqui reescrever a nossa história. Nós temos que trazer alegria inata para a vida. Nós estamos aqui, nesse precipício de grandes mudanças, mas que nós precisamos perder o medo para que possamos conseguir avançar. Olhe sempre para você com muita liberdade e se permitindo ao novo. Mas ao mesmo tempo o tarot está dizendo aqui que você deve silenciar as tuas metas, os teus propósitos, os teus objetivos a partir de agora. Então há muita luz e muito brilho sobre você, não tenha medo, vá em frente, né? Se dedique, foque nos teus objetivos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. Bem, na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o Cavaleiro de Copas, né? O Cavaleiro de Copas é uma energia ligada aqui ao masculino, a alguém do passado, onde esta pessoa aqui traz o desejo pela união, pelo reencontro, como se fosse aqui um amante, um pretendente, né? É um cavaleiro que usa uma armadura radiante. Então, cuidado com essa energia ao qual essa pessoa externa de muito amor romântico, porque é alguém que você já conhece ou possa ser alguém que você já teve uma relação afetiva e sentimental. Mas nem tudo o que essa outra pessoa diz, fala, se comunica contigo é verdadeiro, é sincero, é honesto, né? Então, essa pessoa irá tentar aqui buscar um certo entendimento contigo. Possa ser, como eu disse anteriormente, uma questão em relação às questões do sentimental, né? As questões das relações afetivas. E aí nós temos
as flores, como se esta conexão ou este aspecto fosse uma surpresa, né, para você. Então, o tarot está pedindo para que você foque, né, na tua sabedoria espiritual e tenta soltar essa energia, essa vibração do passado em relação a esta outra pessoa, pois a conexão ao qual ele vai fazer contigo não é aqui sincera, honesta e verdadeira. Há outros interesses por trás destas questões. Tenta analisar profundamente esta outra pessoa, né, para que você possa compreender um pouco mais profundo, né, esta atitude, este comportamento. Abaixo nós temos a carta da justiça, traz aqui a energia do signo de Libra. A justiça, ela pede para que a gente possa ficar sempre em equilíbrio, fazer ajustes, né? Rever aqui essa energia, essa vibração, através das consequências e os efeitos dos nossos atos, como se nós precisássemos sempre pesar as coisas para que haja aqui o equilíbrio, né? O sustentáculo. Então, a harmonia é como se nós estivéssemos trazendo essa vibração para o nosso presente, mas que nós precisamos nos manter centrados, centradas. Então, a justiça, né, como a própria representação da carta, a moralidade, a lei, a ordem, né, sendo cumprida a partir de nós, porque a carta da justiça, esse arcano maior de número 11, ele traz sempre o poder da palavra. Nós temos aqui o Ás de Espadas, né, a força desta representação da comunicação, pensar bem, né, antes de agir, antes de falar, reveja um pouco, né, a tua fala, seja verdadeira e honesta consigo, para que, consequentemente, você possa ser verdadeira e honesta com os outros. Atrelado a essa energia, nós temos a energia do 10 de ouros, que traz a herança, os compromissos familiares, como se nós precisássemos nos conectar a essa energia ancestral, para que nós possamos honrar aqueles que vieram antes de nós e buscar a sabedoria através deles. É um momento de descanso, de conforto, como se nós estivéssemos aqui há algum tempo criando um legado. Pode estar atrelado à felicidade do lar, do nosso ambiente, porque é uma carta que traz o aspecto da lealdade, da fidelidade ou do valor da tradição, atrelado àqueles que vieram antes de nós, para que nós possamos aqui continuar a viver em sua obra e em seu descendente. Nós temos a família como apoio, não só, né, para aqueles que não estão mais no meio de nós, mas também para aqueles que estão fisicamente. Então, há uma conexão aqui que nós devemos ancorar, honrar a nossa ancestralidade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. Se essa leitura não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te atender, de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos um pouco aqui do reflexo do 5 de espadas, da energia do sol e do 7 de ouros na casa do presente, trazendo uma influência, né, para o futuro, porque nós temos o 4 de ouros. E o 4 de ouros reflete muito nas questões materiais e financeiras, no nosso trabalho, nas posses, né, no domínio. São os recursos financeiros e como nós utilizamos essa energia. O tarot está pedindo para que você traga força na defesa, né? Porque o 4 de ouros é uma energia de poder. E como nós utilizamos esse poder e controlamos. Aqui está dizendo para que você possa economizar e rever os gastos materiais, né, financeiros, e que tenha ambição, né, tenha meta, tenha foco,
pense de forma grandiosa para que você possa concretizar e materializar as questões de cunho financeiro, a aquisição, né? Porque essa carta traz essa energia aqui muito forte daquilo que você deseja. São as coisas que você irá construir com os seus próprios recursos. Silencie, porque tem uma pessoa aqui má intencionada, representada pela energia da serpente, né, tentando aqui tirar a tua energia de prosperidade e de abundância. O que o outro não sabe, o outro não destrói, o outro não emana energia negativa, densa sobre nós. Reveja as tuas questões materiais e financeiras, volto a repetir, tenha cuidado com o local de trabalho, com o ambiente, porque essa carta está ligada à matéria, mas também está ligada as questões da aquisição, dos bens financeiros, para que esse outro, né, não vibre de forma negativa, densa, através das tuas aquisições. Abaixo desta energia nós temos a Lua, e a Lua traz um aspecto do feminino, e traz a energia do signo de Peixes, como se o tarô dissesse aqui que nós devemos seguir sempre o nosso processo intuitivo. Cuidado com as ilusões e as incertezas. Nós temos aqui na perspectiva de futuro os segredos, os mistérios. É uma carta que traz o aspecto da loucura e da insensatez. Essas meias verdades, né? Como se algo aqui estivesse oculto, mas que isso virá à tona. Você já tem as suspeitas, as vicissitudes, é como se você estivesse aqui muito intuitivo, muito intuitiva e seguisse sempre esse processo. Confie na tua intuição, há uma energia correlacionada ao mistério feminino e que você não deve temer aqui o teu subconsciente, muito menos as tuas sombras. Alguém vai chegar para você e vai falar sobre uma outra pessoa. Então você tem que filtrar esta verdade, né? É o reflexo da verdade. Ouça o que as outras pessoas têm para te dizer, mas não tome partido a partir da colocação desta outra pessoa através desses rumores. Apenas observa, tá? E deixa as coisas acontecerem gradativamente, porque essa pessoa aqui é de má fé, má intencionada, mentirosa, representada pela energia da serpente, será aqui expurgada, tá? Ela será aqui retirada da tua energia e da tua vibração. Ainda nesta energia aqui da casa 3, na energia de futuro, nós temos a carta, né, do Rei de Copas, que traz o aspecto da cura das nossas feridas emocionais. É uma energia de compaixão, né? A compaixão ativa, preocupar-se demasiadamente com as outras pessoas, principalmente aqui com a figura paterna ou com a energia do masculino. Há uma atividade emocional, então cuidado com os sentimentos de raiva, os sentimentos acalorados. O tarô está dizendo aqui que nós devemos dominar as nossas emoções e focar um pouco mais na nossa pureza emocional, porque nós iremos lidar aqui diretamente com uma pessoa extremamente espiritualizada ou atenciosa. Há necessidade de nos conectar com o nosso mentor espiritual ou com um terapeuta, para ele te ajudar nesse processo aqui na energia de futuro, porque nós estaremos lidando com alguém extremamente denso. Mas ao mesmo tempo nós trazemos aqui a energia de uma pessoa pacífica e bondosa, com fortes valores familiares. Se seu pai não estiver mais nesse plano físico, nós temos aqui a conexão desta pessoa que já está desencarnada, mas ao mesmo tempo emanando luz e brilho sobre nós, sempre pedindo aqui ao mentor espiritual, ao guia, para que ele possa velar por nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada
a este anjo, a este arcanjo de número 65 da Mabiá, arcanjo de número 65, irá reger esta leitura. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 89, e a mensagem diz o seguinte: este anjo pode ajudá-lo, ajudá-la a atrair boa sorte e a ter sucesso. Ajude os que precisam. Cuidado com aventuras sentimentais. Invoque este anjo para ter proteção, ser fiel aos seus ideais e se manter sempre confiante em Deus. Da Mabiá, arcanjo de número 65, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 89. Bem, na leitura de hoje eu trago essa indicação, de livro, que é o Poder do Agora, o guia para a iluminação espiritual, para a elevação de consciência, para um despertar, para que você também possa trabalhar a tua espiritualidade, tá? Esse livro é do Eckhart Tolle, já está aqui um pouquinho riscado, tá? E bem em uso, porque eu sempre tenho ele à mão. Eu queria trazer aqui como indicação de leitura. Se você já o leu, deixe aqui nos comentários, incentive as outras pessoas também a ler, a estudar e a trazer a sua expansão espiritual. E eu também vou deixar aqui no link desse vídeo o acesso a esse livro, bem como ao tarô e ao baralho cigano que eu utilizo, tá? E aí você pode encontrar esse livro através desse link. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro, e a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir a mão dos nossos sentimentos e deixar que eles se perderam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida e permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e os sofrimentos, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retornado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdia e conflitos. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente, penetra no seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que encontra do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Então, o Eckhart Tolle ele traz aqui nesse livro várias referências, várias passagens para que a gente possa centrar no agora. E uma das passagens que eu li é sobre o perdão, para que a gente possa expandir consciência e nos conectar com o nosso eu, com o nosso campo espiritual. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.